Pede, 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 Jesus agora. Liga, 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 liga. Pede, 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 Jesus agora. Terminando. Desemboca ao vaso, Jesus enche de azeite, enche de azeite. Desemboca ao vaso, Jesus enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga. Pede, 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 Jesus agora. Liga, 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 liga. Pede, 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 Jesus agora. E aplauda o Senhor Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Boa noite, a paz do... Podeis assentar, recebei-vos a lição de hoje em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Vamos receber hoje a lição de número 10 do curso Fé em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus ele vai ministrar o nosso coração. Amém, gente? Glória a Deus. Curso Fé de hoje, lição de número 10. Vamos falar sobre confissão, sobre confessar. Confessar o que, pastor? Justamente isso que nós vamos estudar hoje em nome de Jesus. Amém ou amém? Quem está com sede de ouvir a palavra aí, dá um glória a Deus aí. Então, preparados, irmãos? Curso Fé de hoje, lição de número 10, tema confissão. Amém, gente? Diz assim, então, todos preparados? Diz assim, acompanha isso, João, em nome de Jesus. Diz assim, ó, então vamos lá. A confissão daquilo em que cremos pode ser tanto positiva, quanto também negativa. Porém, ambos são necessárias e úteis. A confissão negativa é o que abre porta para que o Senhor entre em uma vida. Por meio dela, o homem confessa que é um pecador, aceita Jesus como Salvador e Senhor em seu viver, e esse tipo de confissão só deve ser usado somente no início da caminhada, quando a pessoa ela é salva, ou quando cai em transgressão ou em pecado, porque deve abrir o coração para Deus e contar-lhe os erros que cometeu. A confissão negativa dá ao Senhor condição de perdoar ao penitente e também de levantá-lo. Então olha só, presta atenção. A palavra do Senhor, o curso Fé hoje, ele vai falar sobre confissão, e a confissão, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Daqui a pouquinho nós vamos falar, Tânia, da positiva. Mas a positiva, qual que é, pastor? É quando o homem, né, quando ele aceita Jesus, e diante de Cristo, ele confessa a sua situação diante do Senhor. Geralmente quando as pessoas elas aceitam Jesus, têm um arrependimento, elas chegam diante do Senhor e às vezes usam palavras como essa: oh meu Deus, me perdoe porque eu sou um homem pecador, miserável homem eu sou, e tal, e aquela coisa. Isso está certo, isso é uma confissão. Inclusive eu ensino para as pessoas que o batismo, ele é uma confissão pública, né? O batismo, ele não deve ser feito algo como um ritual. O batismo, ele é uma confissão de fé. Então quando a pessoa ela batiza, ela passa pelas águas, ela está confessando Cristo. Qual é o segundo momento, pastor, em que nós devemos também confessar os nossos erros, nossas falhas? Quando nós erramos, quando nós falhamos. Às vezes há uma falsa ilusão da pessoa que se batiza, dizendo assim: poxa, a partir de hoje eu batizei, vou fazer tudo diferente. Está certo, porque na quarta-feira falávamos sobre o recomeço. E quando a pessoa então, ela toma essa decisão de fazer tudo diferente, às vezes ela não conta que lá na frente ela vai errar, né? Na Bíblia fala que não há um só justo, no domingo falávamos, que não há um só justo na face da terra que não peca, que não erra. Então vai chegar um momento que nós vamos falhar com Deus. Claro que ao longo da nossa caminhada, o Senhor ele vai nos aperfeiçoando. Então aquilo que era a nossa fraqueza, Deus vai nos aperfeiçoando. Então aquilo ali já não mexe mais conosco. Mas é muito importante nós entendermos essa confissão. Por quê? Se nós encobrirmos,
Se nós atamparmos diante do Senhor, vai acontecer como aconteceu com Davi, no Salmo 32, anota aí no seu estudo, para você estudar em casa, no Salmo 32, verso de número 3, Davi ele vai dizer assim, olha só: enquanto me calei, os meus ossos se enfraqueciam, e havia gemidos todos os dias, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como a seca no verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade, e disse: confessarei. Olha Davi dizendo, ele diz: então confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a iniquidade e o meu pecado. Davi ele vai complementar dizendo: então assim todos os fiéis devem clamar a ti, e entrarão e te encontrarão, e quando as muitas águas vierem, não os afogarão. Então olha o que é a confissão. Quando a pessoa ela chega diante do Senhor: meu Deus, sabe, hoje eu falei que não deveria, no trânsito aconteceu isso, meu Deus, eu fui lá e falei isso e tal, aquela coisa. Eu até falava hoje durante o dia: você já errou alguma vez com o Senhor que você ficou sentindo mal? Quem já aconteceu isso daí? Que errou com o Senhor, sabe, ficou um peso assim, e o inimigo ele usa disso, às vezes para oprimir a pessoa. Porque quando nós entendemos que na terra não há um só justo que nunca erre, que nunca peque, então beleza, estamos resolvidos. Agora, então quando eu erro, então eu devo me achegar diante do Senhor, como Davi, então confessar e tal, para que a fraqueza, às vezes a pessoa, ela sai e tal, aquela coisa. Então esse é o primeiro ponto da confissão. Errou, chega diante do Senhor, fala: meu Deus, hoje eu errei com meu irmão, meu Deus, falei que não deveria, pastor, eu briguei na rua, pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pastor, eu cedi a minha concupiscência. Então o Senhor estará ali pronto a nos perdoar. E o Davi ele diz: e todos os fiéis clamam a ti, e te encontrarão, e quando vierem as muitas águas, elas não os afogarão. Diga glória a Deus, pessoal. Então a primeira situação é a confissão. Quando nós nos achegamos diante do Senhor e confessamos, primeiro para o batismo nas águas, é a confissão, diante da confissão pública de Deus, e também a confissão que no decorrer da nossa vida vamos errar, vamos falhar, mas não esconda isso do Senhor, mas leve isso ao Senhor e compreenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Então esse é o primeiro momento. O segundo, a confissão, vamos dar continuidade, olha lá. Já a confissão positiva nunca nos deve abandonar. Em todos os momentos devemos confessar que somos em Cristo, o que nos pertence nele. Ela é a autorização que damos ao poder divino para que opere a vontade do Senhor em relação a nós. Desprezá-la é o maior erro que alguém pode cometer, pois como Cristo afirmou: sem mim nada podereis fazer. Ele é o Senhor, é a palavra de Deus. Ao confessarmos positivamente o que somos na palavra de Deus, veremos que a palavra operará em nosso favor tão eficientemente quanto operava no ministério do Filho de Deus. Os meus resultados serão colhidos por quem agir do modo como o Senhor Jesus agia. A vontade de Deus é que o representemos aqui neste mundo. E olha só, como o Senhor Jesus o representava, Ele quer que passemos a agir como seus representantes, como o Senhor Jesus fazia. Essa é a nossa missão. Oro para que a sua confissão, a minha confissão, a nossa confissão, seja a partir dessa lição um verdadeiro louvor a Deus, em Cristo. Missionário R.R. Soares, amém? Vamos virar a nossa folhinha, então vamos entrar na lição de hoje, lição número 10, confissão. Vamos lá. Observando a maneira como vive a maioria das pessoas que se dizem cristãs, crentes, podemos concluir que poucas aprendem a importância da confissão. Na verdade, é difícil encontrar alguém que desfrute da vida abundante que Jesus veio trazer, e a razão disso é que o povo de Deus ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar os problemas e os ataques do diabo, os ataques do inimigo. Então eu falava pela manhã, qual que é o grande problema de muitas pessoas às vezes que estão dentro da fé, embarcaram na fé, confessaram Cristo, batizaram nas águas, e qual que é o grande problema dessas pessoas às vezes encontrar tanta dificuldade para ver as coisas acontecendo? Às vezes está ligado à maneira como ela trata as coisas, a forma negativa de pensar.
Então, se uma situação ela acontece, ela surge, a pessoa fala: poxa vida, pastor, sabe, para mim isso daqui não dá. Por que não dá? Porque lá no meu passado não, mas hoje nós temos Cristo. A Bíblia não nos ensina, ela não nos exorta dizendo que posso todas as coisas naquele que igreja me fortalece. Então, peraí, diante dessa situação, sabe, desse desafio, diante dessa dificuldade, sabe, o que eu tenho, pastor? Então, às vezes as pessoas, a grande dificuldade das pessoas estão na forma negativa como elas têm de enxergar as coisas, a forma negativa como ela tem de lidar com as situações. Então é por isso que o curso está dizendo para nós que que é uma grande quantidade de um povo de Deus que ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar. Então a luta vem, ela reclama, ela murmura. Então a situação vem, ela fala assim: ah, pastor, isso não é para mim, eu não tenho sorte na vida. Ah, pastor, isso daqui, na verdade, eu não quero saber disso. Por quê? Porque não é. Por quê? É a forma negativa às vezes que ela tem de lidar com as coisas da vida. No mundo nós vamos ter aflição. Jesus, ele diz: no mundo tereis o que, igreja? Mas tem de bom ânimo. Ele não está falando, mas seja negativo. Ele está dizendo, tenha bom ânimo, seja uma pessoa animosa, seja uma pessoa que se levanta, que erga a cabeça. Então, o grande problema às vezes de muitas pessoas que estão dentro da igreja é a negatividade que às vezes que acompanha. Então ela olha para a situação, ela olha e enxerga as coisas de uma forma negativa, ela olha para outra, ela trata as coisas negativas. Aí você dá uma palavra, ou então a pessoa recebe a palavra, aí a pessoa fala, aí fica otimista, duvidosa da situação. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem. Então um grande problema às vezes de muitas pessoas que estão na igreja é que ela ainda não abandonou o negativismo, aquela coisa negativa às vezes dentro do coração, e por isso às vezes tem sido alvo de muitos ataques do diabo. Continuando, ao enfrentar qualquer problema, se disser que não conseguirá ser bem sucedido por causa de tal afirmação, você assinará a sua derrota sem que perceba. Esse tipo de confissão dá condição ao inimigo para continuar oprimindo, para consumar a obra de destruição na sua vida. Olha só, heredaste-te com a palavra da tua boca, prendeste-te com as suas palavras à boca. Então olha o que o estudo está nos ensinando. Então, quando nós não abandonamos essa questão negativa dentro de nós, aonde eu olho um desafio e eu falo, meu Deus, não vai dar certo. Quando eu olho para a situação, aí eu não consigo me ver, sabe, preparado e capacitado. Quando eu olho para a situação, sabe, e nós lidamos com a coisa de uma forma negativa, às vezes murmuramos, reclamamos e tal. Quando nós estamos fazendo isso, o curso está dizendo para nós, o curso Fé está nos ensinando, que quando nós fazemos isso, nós estamos dando lugar para o diabo. O diabo na nossa vida, na vida de um crente, ele é derrotado. Mas ao mesmo tempo a palavra nos ensina o quê? Não deis lugar a quem, igreja? Ao diabo. E às vezes o inimigo, ele encontra lugar na vida da pessoa por intermédio de uma palavra como essa. Olha o que diz o Provérbios 6: heredastes, ou seja, emaranhou. Sabe quando você vai, eu lembro que um dia minha esposa virou para mim e falou assim, amor, vai lá, pega e desembola esse colar para mim. Ela me entregou um colar fininho, estava todo embolado. Fiquei ali um tempão desenrolando, todo emaranhado, tudo bagunçado. Lá o Sr. João está apontando para a Angélica, né? Aí ela falou assim, vai lá, você tem mais paciência do que eu. Aí eu fiquei lá desemaranhando. Tem gente que é assim com as suas palavras. Ela vai se emaranhando, ela vai se enrolando, ela vai entrando numa situação enrolada da vida por causa das palavras dela. Ou seja, a situação vem, ela vai falando, isso não é para mim, não tem jeito, é muito difícil e tal, e aquela coisa. E como a Bíblia em Provérbios 6:2 diz, prendeste-te com as palavras da tua boca. Então quando a pessoa ela usa dessas palavras de uma forma negativa, ela está dando lugar ao diabo. E a Bíblia nos ensina, não deis lugar a quem, igreja? Ao diabo. Então olha só, o diabo na vida do crente ele é um derrotado. Mas se eu der lugar para ele, se eu abrir uma brecha para ele, ele aí entra, mata, rouba, destrói. Não é verdade? É o que a Bíblia nos ensina. Então com isso a gente precisa tomar esse cuidado. Então continuando, então a sua confissão, a minha confissão, a nossa confissão torna-se invariavelmente o que você será ou também terá.
Então o que eu tenho que confessar? Pastor, eu estou confessando que diante de uma grande oportunidade eu não posso. Pastor, eu estou confessando que de uma grande situação, pastor, eu não tem jeito. Pastor, eu estou confessando que diante de uma dificuldade, pastor, para mim acabou. Então a pessoa vai se prendendo, ela vai se emaranhando, ela vai se enrolando, ela vai dando lugar ao diabo, e o inimigo vai ganhando mais força na vida dela. Então continuando, olha só. Então quando você usa as palavras negativas, palavras ruins, negativas, não sei e tal, pessimistas, duvidosas, com dúvidas, está usando a própria linguagem do diabo, desse modo, criando um envolvimento com quem, igreja? Com o maligno, olha só, ao seu redor, o qual dificilmente permitirá que você veja o que? Voz alta, as oportunidades que estão à sua espera. Então quando a pessoa ela começa a usar de palavras negativas, ela não abandona o jeito negativo dela, não, sempre voltado para a dificuldade, sempre voltado para aquilo que é ruim, sempre voltado para as suas falhas, para as suas fraquezas, então sempre alguém melhor. Então quando a pessoa ela lida disso e usa as palavras, vai liberando palavras negativas, ela vai se emaranhando. O inimigo usa disso, e olha só, e quando a pessoa usa desse meio, acaba criando um envolvimento com o diabo. Então até brincava no culto da manhã, no culto da tarde eu não falei, mas tem gente que às vezes conversa com Satanás. A pessoa está ali, Deus deu a ela uma palavra, e surge uma situação, a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso o quê? Então peraí, se eu tenho um irmão João do meu lado, aí vamos supor, a Elisa está do derredor do seu João, se ele falar de lá, eu ouço aqui. Então às vezes diante dessa situação, às vezes o inimigo joga uma seta, aí a pessoa começa a corresponder àquilo que o inimigo mandou. É verdade, né? Eu não tenho sorte não, eu nasci para ser um derrotado, e não sei o que, e papapá. Aí quando vê, a pessoa está conversando com o próprio inimigo da vida dela. Então, por que eu afirmo isso? Porque, olha só, do fruto da boca comerá o bem, e da alma dos prevaricadores comerá a violência. Então você não vê Deus nas suas escrituras, naquilo que foi revelado a nós, que é através da palavra dele, você não vê Deus colocando a gente para baixo. O único momento que pelo menos eu me lembro na Bíblia Sagrada que Deus manda a gente temer, é aquilo que diz respeito à salvação. Buscai a vossa salvação com temor e tremor. Nas outras vezes, levanta-te, tem bom ânimo, se esforça-te, não é? O inimigo aí o inimigo faz o contrário. Deus manda se esforçar, o inimigo fala o quê? Não está valendo a pena você se esforçar. Enquanto Deus fala, tem de bom ânimo, o inimigo faz o quê? O contrário, está vendo? Não está valendo a pena, não está valendo o esforço. Enquanto Deus está falando, levanta-te, o inimigo fala assim, não adianta fazer porque as coisas não estão dando certo. Essa é a obra do diabo. Então por isso que, quando nós entramos nessa questão negativa, pessimista, e usamos essas palavras, nós às vezes entramos no envolvimento com o maligno, e está amarrado em nome de quem, igreja? De Jesus. Então não seja negativo, não seja pessimista, vigie nas palavras, para que você não se enrole, para que você não se prenda às vezes na sua própria palavra, porque como está escrito, do fruto da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência, com outras palavras será destruído. Amém ou amém, gente? Continuando, então vamos lá. Então o que eu devo confessar? Vamos entender. A vida cristã que abraçamos, que é Cristo, é chamada pelo Espírito Santo de confissão. Presta atenção nisso, olha só. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra grega a qual foi traduzida confissão é homologein, homologein, e que significa repetição de palavras, conceitos e figuras, e aqui também falar o mesmo. Então, em outras palavras, significa dizer exatamente o que o Senhor declara ao nosso respeito. Continuando, devemos então confessar. O que é confessar, gente? Falar igual, tá? Guarda isso. Então o que é confessar? Falar igual, grifa isso daí. Então devemos confessar, ou seja, devemos falar igual Deus fala.
Então, devemos confessar em todos os momentos em que uma provação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto, sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Então, para aqui, olha para o pastor, olha para mim aqui, gente. Então, por exemplo, se eu estou passando por uma luta, uma provação, por exemplo, no meu casamento, aí vai lá, o que Deus fala sobre casamento? Um exemplo: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não, meu Deus, isso daqui é a minha palavra, eu confesso isso na minha vida. Eu estou passando por luta, às vezes pessoas até mandaram separar, mas aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem. Sou uma só carne, com meu marido, com a minha esposa. E a pessoa vai orando, ela vai confessando, ela vai chamando a existência, às vezes, o que não é aqui para a vida dela. Então, por exemplo, pastor, agora na vida do filho, o filho, sabe, então eu olho para o filho e com os olhos da fé, eu falo aquilo que a palavra do Senhor diz: os meus filhos são herança do Senhor. Então, diante de uma situação onde situações está falando que eu não posso, então a palavra de Deus para esse momento na minha vida, ela fala o quê? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o qual eu busco força. Então, se eu tenho enfrentado uma adversidade na saúde, então o que eu confesso? Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. É como a Angélica fez lá no hospital, quando estava deitado, falou: Satanás, aqui não. E o inimigo bateu retirada. Então, quando nós entendemos, hoje, poxa pastor, estou enfrentando uma situação, uma dificuldade, tenho enfrentado aqui um momento difícil. Então, o que a palavra fala sobre esse assunto? O que a palavra do Senhor trata sobre esse assunto? E eu vou confessando. Então, fazendo assim, colocaremos o que, gente? O poder de Deus agindo em nosso favor. Continuando, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12, parte B. Então, ao confessarmos a palavra de Deus, assumimos a nossa posição no mundo, igreja? Espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos a nossa posição em Cristo, e nunca teremos posse de qualquer bênção ou resposta. Há ainda um conhecimento do Senhor que só nos é concedido quando nos apropriamos da tua palavra e também ao igreja? Confessamos. Então, continuando, vamos lá. Então, no exemplo prático, digamos que seu corpo apareça sintomas de uma doença. Olhando para o lado natural das coisas, então devemos nos cuidar, buscar ajuda na ciência, na medicina, ser paciente. Devemos também esperar que a nossa saúde se reestabeleça. Então, pelo processo natural, então eu devo me cuidar, fazer minha parte, buscar ajuda na ciência, ser paciente, esperar minha saúde ser restabelecida. Mas imaginemos ainda que alguém se encontre com você e educadamente lhe pergunte: como você vai? Olha só, aí você responde com a boca cheia, com satisfação que não vai bem, e diz que dói isso, que dói acolá, que está com problema assim, que está com problema daquele outro jeito. Você já conheceu alguém assim? Você pergunta para a pessoa, você fala: e aí fulano, como é que você está? Ai pastor, estou numa luta tramada, é dor aqui, é dor lá, é uma luta lá, e não sei o que. E a pessoa enche a boca para confessar isso. O problema não é falar, porque a gente precisa de contar com as pessoas. Às vezes a gente tem que desabafar, colocar para fora. Então quando a gente coloca para fora, poxa, traz um alívio, não é verdade? O problema é que pessoas assim, elas saem falando para todo mundo. Elas saem falando, aí encontra com um aqui, cadê? Aí encontra com o outro ali, cadê? Aí encontrou com o outro lá, pastor, aquela dificuldade. Aí sai contando o problema para todo mundo, isso não edifica. Lembra da sunamita, quando o filho dela morreu? Aí o marido perguntou: cadê o menino? Vai tudo bem, vai-te bem, né? Vai tudo bem. Aí foi lá, contou com o outro, vai tudo bem. Aí ela, somente quando ela chegou diante do profeta, que ela fez? Que ela falou: olha meu Senhor, o Senhor me deu um filho para trazer o meu pecado à luz.
Aí ela vai, expõe a situação para o profeta, e o profeta vai, né, ali ressuscita, né, no caso ali, ressuscita o garoto, ressuscita o menino. Então, existem pessoas que às vezes são assim. Então, enche a boca para falar que está com problema. Tem gente que está no hospital, posta fora do hospital, e não sei o quê, e pede para Deus e o mundo orar, e tal, e aquela coisa toda, mas às vezes com satisfação. Está repreendido em nome de quem, igreja? Jesus, irmãos. Nem isso que Deus nos ensina. Então, continuando. Então, esse tipo de atitude mesmo, despercebidamente, dá autoridade ao inimigo para continuar atacando. Então, não sei se vocês tiveram a experiência de falar algo e algo ali acontecer. Então, quando a pessoa fica aí tal, aí ela vai se emaranhando e a coisa só vai piorando, e quando vê só vai piorando e só vai piorando, né? Então, quando a pessoa faz isso, ela acaba aceitando, embora de maneira inconsciente, aquele sofrimento. Que fique bem claro para mim, para você e para todos nós: a tentação de doenças, que é os sintomas, não significa que você esteja doente, como também a tentação ao adultério, né, não significa que a pessoa está adulterando, ou de cometer um crime, também não significa que ele fez ou cometeu o adultério. Não, é a aceitação, ou seja, a consumação que torna tal como tal. Então, assim como a pessoa às vezes é tentada ao adultério, né? Assim como às vezes a pessoa é tentada a fazer algum mal, assim também acontece nessa condição da saúde. Então, nós podemos indagar: então, pastor, quer dizer que se eu tiver os sintomas, deverei mentir que não os tenho? Na verdade, presta atenção nisso, na verdade não. A verdade é que só em você reconhecer que os tem, já está o que, gente? Mentindo. Por que disso, pastor? Porque o Senhor Deus afirma em sua palavra que pelas pisaduras de Jesus fomos o que, igreja? Então, como que uma pessoa pode estar mal se Deus declara que ela já foi curada, sarada? Então, olha só. Então, o que o curso está nos ensinando? Que quando a pessoa ela confessa aquele mal, né, ou lida com aquele mal, né, às vezes confessando, peraí, então na verdade o que Deus fala? Agora olha só, então o nosso problema é que às vezes cremos mais nas coisas, cremos mais em sintomas, cremos mais em pessoas, grife isso daí, do que em quem, gente? Em Deus. Por que às vezes a pessoa fala assim: eu vou lá, né, eu vou lá entrar naquela máquina de ressonância, aí entra lá na máquina de ressonância, vamos ver o que a máquina vai falar. Está crendo às vezes mais em coisas. Aí vai lá, entende, aí poxa pastor, olha aqui, porque tô doendo aqui, está doendo ali, está doendo aquilo lá, está doendo não sei o que, tal. Aí dor para todo lado, crê às vezes mais em dores, sintomas do que Deus. Eu lembro que na época da pandemia, irmãos, não é brincadeira, o que eu estou falando aqui é engraçado, mas não é brincadeira não. Eu lembro que na época da pandemia era tanta notícia na televisão, vocês lembram disso? Era tanta notícia, era tanto desastre, era tanta coisa. Aí eu lembro de uma imagem de cima da Itália, assim, tantos copos lá e tal. Aí eu estava em casa, a igreja estava fechada na época, aí eu estava em casa assim, aí qual que era o sintoma de Covid? Falta de ar, né? Dor de cabeça. Aí eu estava tão bitolado com aquilo, que uma noite eu deitei para dormir, eu falei: meu Deus, estou tendo falta de ar, eu estou tendo falta de ar. Aí eu deitei na cama assim, falei: meu Deus, hoje eu vou partir. Aí eu comecei a orar, falei: meu Deus, me perdoa por tudo, me perdoa por tudo, me perdoa. Aí comecei a orar: meu Deus, só deixa. Aí eu comecei a orar lá, pedir perdão, se for o meu dia hoje, que eu vá para o céu e tal, aquela coisa. No outro dia acordei, e o melhor, que eu acordei bom, diga glória a Deus. Então era coisa do que, pessoal? Da cabeça. Às vezes a pessoa fala assim, isso tem até a ver com coisas mais sérias como vícios de remédio, mas existem pessoas que às vezes sentem até o que não tem, isso vira um problema. Então pessoas que creem mais em outras pessoas. Por que a gente precisa que o médico fale que agora nós estamos curados? Por que a gente precisa que agora o médico diga para mim e para você
que nós estamos bom? Será que Deus, pela revelação da palavra e ministração do Espírito no nosso coração, não é suficiente? Uma vez Deus me sarou, eu falei, depois de 1 ano e meio, eu falei, eu vou fazer um exame, porque em nome de Jesus eu não tenho mais nada. Aí aquela coisa, aí quando eu cheguei na porta da clínica assim, Deus me deu um puxão de orelha e falou comigo, como é que é isso daí? Tem que fazer um exame para acreditar no que eu te falei? Aí eu falei assim, caramba, eu na porta da clínica, irmãos, aqui em Belo Horizonte, lá em cima, perto daquela praça lá do banco lá. Aí eu falei, cheguei perto da clínica assim, eu falei, meu Deus, Deus me deu um puxão de orelha. Eu falei, eu não vou fazer exame nenhum não, vou embora. Aí entrei no Uber e fui embora. Eu falei, não vou fazer nada não. Aí fui embora. E para a glória de Deus, nunca mais senti dor alguma. Diga glória a Deus, pessoal. Porque Deus havia ministrado na minha vida. Mas tem gente que às vezes é assim. Então olha só, continuando o estudo, vamos lá. Então uma pessoa sofre um acidente e o corpo está todo quebrado e cheio de quê, gente? E o médico entra na sala e ele pergunta, doutor, como você está? E eu pergunto, como eu estou? Aqui, olha para o pastor. Quem aqui já quebrou algum membro aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Já quebrou? Hoje o irmão virei para assim, pessoal, quem quebrou aqui algum membro aqui? Aí alguns irmãos levantou, aí eu perguntei para um assim, o que você já quebrou? Ah, pastor, já quebrei a mão, já quebrei o braço, já quebrei a perna. Falei, irmão, misericórdia, hein? É igual tá feio para você, eu nunca quebrei nada. Aí eu peguei ele, eu falei, irmão Jorge, então vamos lá, peguei o irmão Jorginho. Então imagina que o Jorginho está todo quebrado lá no hospital. Aí entra o doutor, ele pergunta para o doutor, como é que eu estou? Isso é um exemplo, tá? Aí ele responde, né? Ah, você está bem, você está muito bem, olha só. Aí vai lá, né? Me perdi aqui. Você está muito bem. Em breve poderá sair dessa casca de gesso e dar uma vida, ok, gente? Aí em seguida entra um amigo. Ele dirige a famosa pergunta: e aí, como é que você está se sentindo? E a pessoa não pensa 2 vezes. Estou aliviado. E agora estou em paz. Por que com Deus não pode ficar em paz? Por que em Deus não pode ter essa certeza também? Então é disso que nós estamos tratando, sobre a confissão da palavra. Então vamos lá. Essa pessoa falou de acordo com o que, gente? Com o médico. E muitos cristãos às vezes se recusam a falar de acordo com as escrituras. Então quando você afirma na palavra e a confessa, não importa o que você sente, está se unindo a Deus, e quem se unir a Ele jamais perderá. Mas o que se ajunta com o Senhor tem o mesmo Espírito que Ele. Amém ou não amém, gente? Agora continuando, Luiz, olha só. Então já temos aprendido que a fé, a certeza das coisas que não se vê, é a certeza das coisas que nós esperamos. Agora presta atenção. E quando ela vem, ou melhor dizendo, e que ela vem por intermédio de ouvir a palavra de quem? Então olha para o pastor. Então o que é a fé? É a certeza de uma coisa, pastor, que eu não estou vendo. Então a fé, essa certeza de algo que eu não venho, ela vem pelo ouvir a palavra, o ouvido que eu dou à palavra. Aí eu falava durante o dia, pegava o exemplo que dias atrás, na sexta-feira, nós falávamos. Se eu virar para vocês aqui, irmãos, e falar que a minha camisa é rosa, o que vocês vão dizer? Vai falar que o pastor está doido, né? Que vocês não vão aceitar. Por que vocês não vão aceitar? Porque vocês têm certeza que isso daqui não é o que, igreja? Rosa. A fé é isso, é a certeza da coisa que nós não vemos, e esperamos o Senhor, que veio pelo ouvir a palavra. Então quando a palavra do Senhor, pegando o contexto do curso, né, nos ensina, né, que pelas pisaduras de fomos sarados, então é uma certeza. Então o inimigo pode vir falar, as pessoas podem vir dizer, então as coisas podem acontecer, mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a palavra de Deus me foi ministrada. Diga glória a Deus. Então quando Deus lhe dá uma palavra, e ela ministra, ela fala no seu coração, abre seu coração assim, vai, abre assim seu braço, vai, abre aí a subaqueira aí, fecha assim, ó, agarra essa palavra, diga glória a Deus. Poxa, pastor, eu fui na igreja, Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo. Então o que nós temos que fazer? Vai, gente, faz aí, ó. Vocês estão com preguiça hoje? Ó,
abraça essa palavra, pega essa palavra, fala assim: meu Deus, essa palavra é minha. Diga glória a Deus. Isso, essa palavra é nossa. Amém ou não amém? Então, de nada valerá a fé e a certeza de que alguma bênção é nossa, se não agimos de acordo com a nossa fé, confessando a nossa posição que o Senhor declara ser nossa em relação a qualquer assunto. A fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Depois que ela surge em nosso espírito, não temos mais de ficar, gente, parado, esperando o momento certo. Basta o quê? Então vamos lá, Deus te deu a palavra, você sentiu que Deus falou com você, então o que você tem que fazer? Mas você está fraco. O que tem que fazer? Agarrar a palavra. Essa palavra é minha, meu Deus, o Senhor falou isso comigo. Agora, com a palavra que nasceu a fé, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que agir. Se és tu mesmo, manda-me ir sobre as águas. Então vem, Pedro. Aí foi Pedro e começou a andar sobre as águas, né? Então, se essa palavra é minha, agora então eu tenho que agir, eu tenho que ser ousado, eu tenho que acreditar, eu tenho que ir para frente, eu tenho que, poxa vida, Deus me deu essa palavra, eu agarrei, falou e tal. Então haja, porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é o quê? É morta. Então tenha isso. E ao contrário também, quando Deus falar: olha, não vai não, que é B.O., então a fé que também veio pelo ouvir o não de Deus, nos faz falar: isso daqui não é para mim, então eu vou para lá, e eu ajo. Tem que agir, a fé tem que ter obras. Então continuando, vamos lá. Então a verdadeira confissão, a linguagem da fé é que os filhos do Senhor devem ter, assim como assim como os incrédulos e os tímidos, nenhum deles entrará no reino de Deus. Falam dos seus receios, dos seus temores, dos seus medos, e devemos confessar as nossas possibilidades em Cristo Jesus nosso Senhor. A confissão da nossa posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. Anota aí, é a ferramenta que nos fará imparáveis. Escreve aí, anota aí. Então, a confissão da nossa posição na palavra. Que confissão, pastor? Que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Estou citando alguns exemplos, tá? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então são essas confissões da nossa posição na palavra que nos fará imparável. Então, diante da situação, a luta vem, a muralha vem, as barreiras vêm, as dificuldades vêm, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso daqui não me para, eu vou à frente, eu continuo, eu persevero, eu insisto, por mais que eu chore e tal, e aquela coisa toda, eu vou remando, eu continuo, e assim eu vou, e assim nós vamos, e assim nós chegamos. Diga amém, gente. Então com ela poderemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Temos de ser ousados, seja ousado no que cremos, pois a confissão do que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inimigo. O Altíssimo assim se expressa sobre a nossa confissão: sou eu quem confirmo a palavra do seu servo, né? Ou sou eu, sou eu quem confirma a palavra do seu servo. Então continuando, para os que vivem na derrota, o nosso modo de falar às vezes se torna arrogante, atrevido. No entanto, eles não entendem que essa é a linguagem de quem realmente pertence à família de Deus. Falar da palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos, ok, gente? Circula aí, fará com que o Deus libertador do passado entre em cena, realizando hoje o mesmo que fazia nos tempos bíblicos. Essa é a cura da igreja, que às vezes fracassada, que atualmente conhecemos. Uma igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, santificado pelo seu sangue, revestida do poder do Espírito Santo, mas que às vezes vive cheio de problemas, lutas, divisões, pecados e derrotas. A confissão verdadeira fará surgir a igreja verdadeira. Vamos finalizar, diz assim, então fazendo acontecer, agora que você está fervendo de fé, diga glória a Deus. Então se Deus te der uma palavra, o que você vai fazer?
abraçar, pegar ela para você, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então agora que estamos fervendo de fé, conhecendo quem nós somos em Cristo, e o que lhe pertence, o que nos pertence pela palavra de Deus, então agora é hora de tomar uma posição firme contra a força maligna que se levanta para arruiná-lo. Observe ao seu redor em quantas frentes o diabo tem procurado destruí-lo. Veja todos os obstáculos para que você são intransponíveis, e decididamente com a palavra do Senhor em frente, e vençam-os em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmão Paulo, sobe aqui, correndo, mas tem que ser correndo. Isso, sobe aqui no altar, que fica aqui mais para trás, tá? Irmãos, presta atenção nisso daqui que o pastor vai dizer, presta atenção. Então agora, com a palavra, que entendemos que nós somos em Cristo, o que o curso está nos ensinando na prática? O que ele está nos dizendo? Observe em quantas frentes o diabo tem procurado destruí-lo. Está aqui o inimigo, fica aí, filho. Então o inimigo da minha vida, está aqui, está representando o inimigo. Aí o inimigo está agindo lá em alguma área lá, começa a agir aí, ó. Olha lá, ele amarrando, vai, isso, ele derrubando, passa a banda, olha lá. O inimigo está nervoso, está furioso. Então suponhamos, eu identifiquei que o inimigo, né, está lá, o inimigo está rindo, não sei porquê não, mas está rindo, né? Aí o inimigo está lá, ele está rindo. Aí o inimigo está lá numa frente de trabalho. Vamos supor que ele está investindo o pastor contra a família. Continua aí, filho. Está cansando o inimigo, olha lá. Aí quando eu identifico que o inimigo está agindo, o que nós devemos fazer? Enfrentar o inimigo. Como? Com as armas celestiais. Então o que nós fazemos? Meu Deus, eu vou abrir um jejum, porque o demônio que tem agido lá na vida do meu familiar, ele vai perder as forças. Aí começa a ficar mais devagar, São Paulo. Olha lá, está perdendo as forças. Meu Deus, vou fazer um propósito de oração, eu vou orar perto da meia-noite. Meu Pai, eu vou mandar os anjos do Senhor, anjos magníficos em poder, como está no Salmo 103. Visita lá, meu Deus, vai tirando aquele demônio de lá, amarra aquele demônio, aí o demônio para. Aí quando vê, em nome de Jesus, meu Deus, eu mando aquele mal embora, sai da minha vida. Aí quando vê, você dá um pontapé no inimigo, vai embora, inimigo. Aí nós vencemos, diga glória a Deus. Obrigado, irmão Paulo, desculpa, tá o tapão aí. Então nós vencemos, mas é agindo o quê? Com as armas da nossa milícia, o jejum, a oração. Eu entendi, o inimigo tem agido lá, meu Deus, com a espada do Espírito, nosso Deus, meu Pai, vai saindo daí, Satanás, e quando vê o inimigo vai paralisando e vai batendo em retirada. Agora isso é fácil, é de um dia para o outro? São casos e casos. Em caso que você usa uma oração, você faz uma oração e o mal caiu para o tempo e vai embora. Agora existem casos que está ali, ó, se guerreando, por exemplo, Davi ele pega a funda, né, vai lá, derruba o gigante com uma pedra. Os irmãos do gigante, Davi quase morreu em batalha, precisou de ajuda. Então são casos e casos, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: maior era o que está conosco do que aquele da igreja. Maior é o que está com você, diga amém, gente. Então, para nós finalizarmos, vamos lá. Então, em vez de ficar na defensiva, se esquivando, esperando nova investida do inimigo, ataque-o, vai para cima. Fogo no diabo, amém ou não amém? Não tem um corinho que canta? Fogo no diabo da cabeça, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré, não é, né? Então, ataque, lance-se contra Satanás, agora exigindo que ele saia, exigindo que ele e tudo que é dele saia da sua vida, amém ou não amém, gente? Nunca mais tenha o menor receio do inimigo. Assuma agora o que Jesus comprou por você, o que Jesus comprou por mim, o que Jesus comprou por nós. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem hoje aqui? Deu para entender? Então levante sua mão direita aos céus. Pai, te agradecemos por essa palavra, por esse entendimento, por mais um ensinamento das Escrituras Sagradas, Pai. Saímos aqui hoje prontos e preparados a confessar aquilo que a Tua palavra fala ao nosso
respeito, Pai. Assim nós cremos, para a glória do teu santo nome. Digam todos, assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, gente.